isto é o que lhes farás para consagrá-los, para que sejam meus sacerdotes. Toma um bezerro das vacas, e 2 carneiros sem mácula, e pães sem levedura, e tortas sem levedura amassadas com azeite, e massas sem levedura untadas com azeite, as quais coisas farás de flor de farinha de trigo, e as porás em um cesto, e no cesto as oferecerás, com o bezerro e os 2 carneiros. E farás chegar Arão e a seus filhos à porta do tabernáculo do testemunho, e os lavarás com água. E tomarás as vestiduras, e vestirás Arão a túnica e o manto do éfode, e o éfode e o peitoral, e lhe cingirás com o cinto do éfode, e porás a mitra sobre sua cabeça, e sobre a mitra porás a coroa santa, e tomarás o azeite da unção, e derramarás sobre sua cabeça, e lhe ungirás, e farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e lhes cingirás o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, e terão o sacerdócio por estatuto perpétuo, e encherás as mãos de Arão e de seus filhos, e farás chegar o bezerro diante do tabernáculo do testemunho, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do bezerro, e matarás o bezerro diante do Senhor à porta do tabernáculo do testemunho, e tomarás do sangue do bezerro, e porás sobre as pontas do altar com teu dedo, e derramarás todo o demais sangue ao pé do altar. Tomarás também toda a gordura que cobre os intestinos, e o redenho de sobre o fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e os queimarás sobre o altar. Porém consumirás a fogo fora do acampamento a carne do bezerro, e seu couro, e seu excremento, é expiação. Também tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e matarás o carneiro, e tomarás seu sangue, e salpicarás sobre o altar ao redor, e cortarás o carneiro em pedaços, e lavarás seus intestinos e suas pernas, e as porás sobre seus pedaços e sobre sua cabeça, e queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto ao Senhor, cheiro suave, é a oferta queimada ao Senhor. Tomarás logo outro carneiro, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e matarás o carneiro, e tomarás de seu sangue, e porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas de seus filhos, e sobre o dedo polegar das mãos direitas deles, e sobre o dedo polegar dos pés direitos deles. Espargirás o sangue sobre o altar ao redor, e tomarás do sangue que há sobre o altar, e do azeite da unção, e espargirás sobre Arão, e sobre suas vestiduras, e sobre seus filhos, e sobre as vestimentas destes, e ele será santificado, e suas vestiduras, e seus filhos, e as vestimentas de seus filhos com ele. Logo tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre os intestinos, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e a coxa direita, porque é carneiro de consagrações. Também uma torta de pão, e uma massa amassada com azeite, e um bolo do cesto dos pães ázimos apresentado ao Senhor, e o porás tudo nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos, e apresente-os como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Depois o tomarás de suas mãos, e o farás arder sobre o altar em holocausto, por cheiro agradável diante do Senhor. É a oferta acesa ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que foi imolado para Arão, e o mexerás por oferta agitada diante do Senhor, e será porção tua. E separarás o peito da oferta mexida, e a coxa da santificação, o que foi mexido e o que foi santificado do carneiro das consagrações de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a porção elevada, e será tomada dos filhos de Israel de seus sacrifícios pacíficos, porção deles elevada em oferta ao Senhor. E as vestimentas santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para ser ungidos com elas, e para ser com elas consagrados. Por 7 dias as vestirá o sacerdote de seus filhos, que em seu lugar vier ao tabernáculo do testemunho a servir no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações, e cozerás sua carne no lugar do santuário. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro, e o pão que está no cesto, à porta do tabernáculo do testemunho. E comerão aquelas coisas com as quais se fez expiação, para encher suas mãos para ser santificados. Mas o estrangeiro não comerá, porque é coisa santa. E se sobrar algo da carne das consagrações e do pão até amanhã, queimarás ao fogo o que houver sobrado. Não se comerá, porque é coisa santa. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme todas as coisas que eu te mandei. Por 7 dias os consagrarás. E sacrificarás o bezerro da expiação em cada dia para as expiações, e purificarás o altar em havendo feito expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. Por 7 dias expiarás o altar, e o santificarás, e será um altar santíssimo. Qualquer coisa que tocar ao altar será santificada. E isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de ano cada dia, sem interrupção. Oferecerás um cordeiro amanhã, e o outro cordeiro oferecerás à queda da tarde. Também 1/10 parte de um efa de flor de farinha amassada com a 4ª parte de um rim de azeite prensado, e a libação será a 4ª parte de um rim de veio com cada cordeiro. E oferecerás o outro cordeiro à queda da tarde, fazendo conforme a oferta da manhã, e conforme sua libação, em cheiro de suavidade, será a oferta acesa ao Senhor. Isto será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta do tabernáculo do testemunho diante do Senhor, no qual me encontrarei com
convosco para falar-vos ali, e ali testificarei de mim aos filhos de Israel, e o lugar será santificado com minha glória. E santificarei o tabernáculo do testemunho e o altar, santificarei também Arão e a seus filhos, para que sejam meus sacerdotes, e habitarei entre os filhos de Israel, e serei seu Deus. E conhecerão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirei da terra do Egito, para habitar em meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Farás também um altar para queimar incenso, de madeira de acácia o farás. Seu comprimento será de 1 côvado, e sua largura de 1 côvado, será quadrado, e sua altura de 2 covados, e suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de ouro puro, sua parte superior, e suas paredes em derredor, e suas pontas, e lhe farás em derredor uma coroa de ouro. Tu lhe farás também 2 anéis de ouro debaixo de sua coroa a seus 2 cantos em ambos lados seus, para meter as varas com que será levado. E farás as varas de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro, e o porás diante do véu que está junto à arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde eu te testificarei de mim. E queimará sobre ele Arão incenso de aroma cada manhã quando preparar as lâmpadas o queimará. E quando Arão acender as lâmpadas ao anoitecer, queimará o incenso, rito perpétuo diante do Senhor por vossas idades. Não oferecereis sobre ele incenso estrangeiro, nem holocausto, nem presente, nem tampouco derramareis sobre ele libação. E sobre suas pontas fará Arão expiação uma vez no ano com o sangue da expiação para as reconciliações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele em vossas idades. Será muito santo ao Senhor. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi aos chefes dos sacerdotes, e disse: O que quereis me dar, para que eu entregue a vós? E eles lhe determinaram 30 moedas de prata. E desde então ele buscava oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus lhe perguntar: Onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? E ele respondeu: Ide à cidade a um tal, e diz-lhe: O mestre diz: Meu tempo está perto. Contigo celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus havia lhes mandado, e prepararam a Páscoa. E vindo o anoitecer, ele se assentou à mesa com os 12, e enquanto comiam, disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Eles ficaram muito tristes, e cada um deles começou a lhe perguntar: Por acaso sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. De fato, o Filho do Homem vai assim como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria tal homem se não houvesse nascido. E Judas, o que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, Rabi? Jesus lhe disse: Tu disseste. E enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou-o e o partiu. Então o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o qual é derramado por muitos, para o perdão de pecados. E eu vos digo que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia, quando convosco beber, de novo, no reino do meu Pai. E depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Todos vós falhareis em serdes fiéis a mim esta noite, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. Pedro, porém, respondeu-lhe: Ainda que todos falem contigo, eu nunca falharei em minha fidelidade. Jesus lhe disse: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Pedro lhe respondeu: Ainda que eu tenha de morrer contigo, em nenhuma maneira te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então Jesus veio com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos discípulos: Ficai sentados aqui, enquanto eu vou ali orar. Enquanto trazia consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a se entristecer e a se angustiar muito. Então lhes disse: Minha alma está completamente triste até a morte. Ficai aqui, e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Porém, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos, e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Então, nem sequer uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. De fato, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele foi orar pela segunda vez, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, pois os seus olhos estavam pesados. Então os deixou, e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois veio aos seus discípulos, e disse-lhes: Agora dormi e descansai. Eis que chegou a hora em que o Filho do Homem é entregue em mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que chegou o que me trai.
Como é grande a tua bondade, que guardaste para aqueles que te temem. Tu trabalhaste para os que confiam em ti, na presença dos filhos dos homens. No esconderijo de tua presença tu os escondes das arrogâncias dos homens. Em tua tenda tu os encobres da rivalidade das línguas. Bendito seja o Senhor, pois ele fez maravilhosa sua bondade para comigo, como uma cidade segura. Eu dizia em minha aflição, estou cortado de diante de teus olhos. Porém tu ouviste a voz de minhas súplicas quando clamei a ti. Amai ao Senhor, todos vós santos dele. O Senhor guarda aos fiéis, e retribui abundantemente ao que usa de arrogância. Sede fortes, e ele fortalecerá vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. A mim pertence o conselho e a verdadeira sabedoria, eu tenho prudência e poder. Por meio de mim os reis governam, e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim os governantes dominam, e autoridades, todos os juízes justos. Eu amo os que me amam, e os que me buscam intensamente me acharão. Bens e honra estão comigo, assim como a riqueza duradoura e a justiça. Meu fruto é melhor que o ouro refinado, e meus produtos melhores que a prata escolhida. Eu faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para eu dar herança aos que me amam, e encher seus tesouros. O Senhor me adquiriu no princípio de seu caminho, desde antes de suas obras antigas. Desde a eternidade eu fui ungida, desde o princípio, desde antes do surgimento da terra. Quando ainda não havia abismos, eu fui gerada, quando ainda não havia fontes providas de muitas águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos morros, eu fui gerada. Quando ele ainda não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio da poeira do mundo.